O Irã quer jogar a Copa do Mundo fora dos Estados Unidos e um de seus jogadores foi expulso da seleção por foto polêmica. Neymar poupado contra o Cruzeiro, mas confirmado contra o São Lourenço. Hugo Souza convocado no lugar de Alisson. Cristiano Ronaldo fora de Portugal por lesão. Memphis Depay está custando 7 milhões por mês ao Corinthians. Dorival perde aliados antes do jogo contra o Flamengo. Lucas Moura fraturou 2 costelas. A repescagem da Copa do Mundo começa em breve. Tudo isso e muito mais você confere agora. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Mas galera, cá entre nós, tem dia que é muito chato assistir jogo de futebol, aquelas partidas sem emoção nenhuma que dá até sono. É por isso que eu tô operando lá na VupBet para dar uma animada a mais. Além de ter pagamento antecipado e saque via Pix, as odds lá são insanas e vale a pena conferir. Por lá, você pode optar por jogos do Brasileirão Série A, Série B, tem jogos de futebol europeu com ótimas odds e dá até pra aproveitar os jogos dos campeonatos CS2 que tá sempre rolando e que eu particularmente gosto bastante. Também tem um circuito de tênis e vários outros esportes que eu tô sempre de olho pra fazer aquela resenha com os meus amigos, seja no futebol ou em qualquer outro esporte. Lembrando que é para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. A VupBet é totalmente legalizada e é a casa que eu escolho e recomendo. Eu vou deixar o link para você fazer seu cadastro aqui na descrição e também no comentário fixado. Clica aí e confere. Bom, vamos começar com uma situação que mistura futebol e geopolítica. O Irã está confirmado na Copa do Mundo de 2026, mas a Federação Iraniana e a Embaixada no México estão defendendo que os jogos do país sejam transferidos das sedes americanas para o México. O presidente da federação, Mehdi Taj, garantiu que a seleção segue em preparação normal, com treinos na Turquia e amistosos marcados. O objetivo é manter o planejamento esportivo enquanto se avaliam alternativas diplomáticas. A tabela atual prevê jogos em cidades como Los Angeles e Seattle, e a FIFA até aqui não mexeu em nada. E tem mais um capítulo nessa história. O atacante Sardar Azmoun, com 57 gols pela seleção iraniana, foi cortado dos amistosos de março. O motivo foi uma foto postada por ele com governantes de Dubai, país adversário político do Irã na guerra. A imprensa iraniana tratou o ato como deslealdade ao governo. Azmoun fora, não sei nem se ele vai continuar vivo, se é que você me entende, crise dentro e fora de campo. A notícia da vez no Santos é a ausência de Neymar no jogo contra o Cruzeiro, neste domingo às 4 da tarde no Mineirão. O técnico Cuca confirmou em coletiva: controle de carga. O craque jogou 2 partidas seguidas e fazer a terceira em 7 dias representaria risco alto para quem está voltando de lesão. E vagabundo tá lá. Nas palavras do próprio Cuca, o risco de ter uma lesão em cima de quem tá voltando de lesão e ter 3 jogos em 7 dias, segundo a fisiologia e o departamento médico, é muito grande. A gente não pode correr esse risco. Neymar joga contra o São Lourenço pela Sul-Americana. Essa é a prioridade do momento. O Santos preserva o craque para a competição continental. E a seleção brasileira teve uma atualização na convocação. Alisson, do Liverpool, se machucou e foi cortado dos amistosos contra a Croácia e França, os últimos antes da Copa do Mundo. A CBF anunciou Hugo Souza, do Corinthians, como substituto. O goleiro entra na lista e chega à seleção numa boa fase pelo clube. Cristiano Ronaldo ficou de fora da convocação de Portugal para os amistosos contra o México e os Estados Unidos, nos dias 28 e 31 de março. Roberto Martinez anunciou os 26 convocados e CR7 não está na lista. O motivo é a lesão muscular na parte posterior da coxa sofrida no dia 28 de fevereiro, numa partida do Al-Nassr. Desde então, ele não atuou mais. Martinez tratou o caso sem alarme. Aos 41 anos, Ronaldo ainda busca título mundial com Portugal e corre em direção ao 10º gol na carreira. Está em 965. Os bastidores do Corinthians estão quentes do lado financeiro. Segundo a apuração da ESPN, o pacote Memphis Depay demanda cerca de 7 milhões de reais mensais aos cofres do clube entre salários, luvas e bonificações, além de impostos. Há ainda aproximadamente 40 milhões de reais pendentes em gatilhos contratuais por metas como títulos, gols e assistências. A diretoria busca parcelar essa dívida com o jogador. O contrato atual vai até 20 de junho de 2026 e uma renovação nos moldes atuais está fora de cogitação. O clube trabalha com um orçamento de austeridade e quer que Memphis aceite renegociar os termos para permanecer. O executivo Marcelo Paz diz publicamente que o clube quer a permanência, mas que existe uma questão financeira a ser resolvida. Memphis tem 20 gols e 15 assistências em 76 partidas pelo Corinthians. E a situação de Dorival Júnior está se agravando. Segundo o UOL, o treinador perde aliados internamente e a cobrança já impacta no CT Joaquim Grava. Dorival está ciente do processo e evita ceder publicamente às pressões. A comissão técnica entende que o trabalho tem valor, mas o treinador se sente cada vez menos respaldado e já deixou isso claro. Os jogadores seguem alinhados à proposta do treinador por enquanto. Uma derrota para o Flamengo amanhã aumenta ainda mais a temperatura. A partida acontece às 8h30 da noite na Neoquímica Arena. O
Corinthians vive sua pior sequência de resultados desde 2024, 6 jogos sem vitórias, com 4 empates e 2 derrotas. O Flamengo chega em situação mais estável na tabela. É um jogo que pode definir muito sobre o futuro de Dorival no cargo. O São Paulo perdeu Lucas Moura por tempo indeterminado. O camisa 7 entrou no jogo contra o Atlético Mineiro, ficou pouco mais de 5 minutos em campo, sofreu uma queda na entrada da área e fraturou 2 costelas. Saiu de ambulância direto para o hospital. Já está em casa para recuperação, mas o prazo para o retorno ainda não está definido. É uma perda enorme para o time, que perde seu principal jogador de criação no momento importante da temporada. A novela John Textor ganhou um novo capítulo muito mais pesado. O jornal o Globo obteve documentos e contratos que detalham operações milionárias entre Botafogo e Lyon dentro da Eagle, nas quais o alvinegro vendia direitos econômicos de jogadores ao clube francês, antecipava o recebimento dos valores com instituições financeiras e depois repassava a maior parte desse dinheiro ao próprio Lyon. Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Savarino e Jair foram alguns dos jogadores usados nesse modelo. Só nessas operações, o Botafogo antecipou 119 milhões de euros. Desse montante, 76 milhões foram repassados ao Lyon. O clube francês ficou como devedor central de pelo menos 125,2 milhões de euros. Em uma das operações, o Botafogo chegou a dar a mesma parcela da venda de Luiz Henrique como garantia para 2 instituições financeiras diferentes. Ao perceber o problema, o clube exerceu uma cláusula de recompra e evitou a concretização de uma possível irregularidade. Sem essas transações, nada das conquistas do Botafogo teria sido possível, disse ele. E tem mais, o Botafogo Associativo está articulando para evitar que Textor promova a saída do clube da Eagle, o que liberaria o empresário para ampliar o endividamento da operação no Brasil. Textor tenta emitir novas ações da SAF para manter o controle acionário, com o discurso de novos investimentos. Internamente, a resistência é forte. É uma guerra em várias frentes, judicial, societária e agora dentro do próprio clube. Na data FIFA, Thomas Tuchel anunciou a lista da Inglaterra para os amistosos contra Uruguai e Japão e deixou Trent Alexander-Arnold de fora. A justificativa foi direta. É uma escolha esportiva. Tuchel disse que o lateral precisa provar que merece seu lugar. O treinador reforçou confiança em outros 3 jogadores, Konza, Livramento e Spence, para a posição. Jude Bellingham está na lista da Inglaterra mesmo sem atuar há mais de 45 dias. O meia do Real Madrid ainda se recupera de lesão muscular grave na parte posterior da perna esquerda. Tuchel o incluiu, mas a reintegração será gerenciada com cautela. Bellingham segue sendo como peça central do projeto inglês. Marcus Rashford tem um futuro indefinido no Barcelona. Segundo a imprensa inglesa e o jornal Sport, o Barcelona tentou prolongar o empréstimo do atacante para fechar a compra só em 2027. O Manchester United rejeitou a proposta. A resposta foi clara: ou pagam 30 milhões de euros agora, ou não fica. Sem conversa, sem desconto. O futuro de Rashford no clube catalão depende de uma decisão que ainda não foi tomada. Boas notícias para o Manchester United no mercado. Kobbie Mainoo e Harry Maguire estão próximos de assinar novos contratos com o clube. Segundo o The Athletic, as negociações estão avançadas. Mainoo caminha para um vínculo longo. Maguire discute uma extensão mais curta. Os dois permanecem no planejamento do clube. E Dani Carvajal vive o começo do fim de um ciclo histórico no Real Madrid. Em fim de contrato, em junho de 2026, sem renovação fechada, o lateral recebe ofertas do Oriente Médio. A informação é de Mateu Moreto, na Rádio Marca. A presença de Rosselu, a amiga e cunhado de Carvajal no Catar, é vista como um fator relevante na possível mudança. Há também interesse de clubes europeus e americanos, mas as ofertas concretas chegam do Oriente Médio. A repescagem da Copa do Mundo começa em 26 de março. Na Europa, 16 países disputam 4 vagas em 4 chaves com semifinais e finais em jogo único. Os confrontos são Itália e Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia, Ucrânia e Suécia, Polônia e Albânia, Turquia e Romênia, Eslováquia e Kosovo, Dinamarca e Macedônia do Norte e República Tcheca e Irlanda. Cada vencedor de chave garante vaga e já tem grupo definido no Mundial. Na repescagem intercontinental, os confrontos também estão definidos. Nova Caledônia enfrenta a Jamaica e o vencedor pega o Congo, Bolívia enfrenta Suriname e o vencedor pega o Iraque. Os jogos vão acontecer no México e definem 2 últimas vagas do Mundial. E a Argentina ajustou a agenda após o cancelamento da finalíssima contra a Espanha e do amistoso contra o Catar. A AFA confirmou 2 amistosos contra a Mauritânia e contra a Zâmbia, no dia 31 de março, na Bombonera. São as últimas oportunidades de Scaloni ajustar a lista antes de definir o plantel que vai defender o título conquistado no Catar. Então, é isso, galera. Mas e você? Acha que a FIFA vai ceder ao pedido do Irã ou manter um regulamento independente da pressão? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.